Olá pessoal, tudo bem? Observa como é importante nós conhecermos a verdade. Dentro do conhecimento da verdade, nós vamos ter condição de combater o bom combate da fé e não ser levado pela mentira e pelo engano. Observe como é importante a gente ter o conhecimento da verdade. A verdade de Deus, tá? Porque é essa verdade que nos liberta e nos leva à vida com Deus. A verdade de Deus é Cristo. O que Ele ensinou, toda a verdade de Deus para o homem conhecer, foi revelada por Cristo. Aquilo que o homem precisa conhecer para poder chegar a Ele. Como? Por onde? Está revelada por Cristo. Então, como é bom conhecer a verdade? É o que Jesus falou lá em João, capítulo 8, versículo 32. Quando ele se reporta para um grupo de pessoas que estava passando a crer nele, que estavam crendo nele, pois esse grupo de pessoas vivia dentro de um contexto religioso, onde buscava a direção de Deus por meio dos ensinamentos religiosos, e um grupo de pessoas passou a crer nele. E aí Jesus vai dizer, lá no versículo 31 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João: se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Aí no versículo 32, Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que nós precisamos conhecer não é nenhum conjunto de regras de doutrina de nenhuma religião. Não é nenhuma crença, nem dogmas, nem vida de devoção a nenhuma religião. Essa verdade que nós precisamos conhecer, por onde seremos libertos, é o próprio Jesus. No versículo 36 ele vai dizer isso: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa verdade que liberta é o próprio Jesus. Quando você conhece dele, aprende dele, crê nele, você é liberto. A palavra que Jesus pregou, a direção de Jesus para o povo, a orientação, o ensinamento de Jesus para as pessoas chegar a Deus, não foi levando ninguém a nenhum lugar, era trazendo para ele mesmo. Jesus nunca ensinou a ninguém: para você servir a Deus tem que estar ali, aqui, acolá. Tem que procurar a religião verdadeira, a igreja verdadeira. Tem que viver dentro da igreja, tem que cumprir isso, praticar aquilo, ser devoto, praticante. Tem que viver os rituais, viver as ordenanças, cumprir tudo que se manda. E tem que estar vivendo dentro de uma devoção e uma vida de submissão à religião. Jesus nunca ensinou isso. Tudo que Jesus ensinou, o evangelho que Jesus veio pregando, que é uma informação que dá ao homem o conhecimento de Deus, tudo que Jesus orientou, ensinou, instruiu e dirigiu o povo a se conduzir, foi por ele, a ele, estando nele. O Evangelho é uma mensagem que leva a humanidade a Cristo, por onde a humanidade encontra a Deus, por onde a humanidade recebe o perdão de Deus, por onde a humanidade alcança a justificação, a remissão de pecado, sendo reconciliado com Deus. Tudo isso não é dentro de nenhuma instituição, cumprindo nenhuma regra, nem norma, nem conjuntos de doutrina. Tudo isso é em Cristo, por Cristo, estando nele, praticando e guardando, sendo guiado e conduzido na palavra dele. Então hoje as pessoas vivem uma vida no entendimento de fé com Deus, guiado pela religião A, guiado pela religião B, tem que estar cumprindo toda a regra, norma de tal instituição, de tal religião. Não, a doutrina, o ensinamento, a instrução verdadeira é essa, é aquela igreja, é dessa igreja, é daquela religião, é dessa religião. É tanta doutrina, é tanto ensinamento, é tanto credo, é tanto dogma, é tanta obrigação, tanto sacrifício, tanto ritual religioso, é tanta coisa que o povo é ensinado a viver, guardar e praticar, como se fosse mérito, meio de graça para alcançar de Deus e chegar a Deus. E Jesus não ensinou nada disso, irmão. Jesus mostrou uma porta e um caminho por onde o homem tem que entrar e se guiar por ele. Essa porta, esse caminho,
Não é nenhuma religião, ou nenhuma igreja, ou nenhuma instituição religiosa. Tudo, eu quero que vocês guardem isso. Eu quero que vocês absorvam esse conhecimento dessa informação. Jesus nunca dirigiu a ninguém, ali, aqui ou acolá. Toda a direção e informação de Jesus leva o homem, pecador perdido, a ele mesmo. Tudo leva a Jesus. Tudo é direcionado a Jesus. Toda a informação, toda a instrução, toda a condução de Jesus para o homem perdido era para chegar a ele mesmo. Ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vai a Deus por ali, por aqui ou acolá. Tudo de Jesus foi centralizado nele mesmo. A informação do Evangelho não leva ninguém a essa ou aquela religião ou igreja. A informação do Evangelho conduz a humanidade a Cristo. Ele é o alvo, ou seja, ele é por onde nós devemos nos conduzir. Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa conquista. Ele é o prêmio da soberana vocação de Deus, que nós temos que estar por ele, nele, conduzindo-se por ele. Jesus nunca orientou ninguém a se conduzir por nenhum líder religioso. Jesus disse, sigam a mim, guardem as minhas palavras. Jesus disse, se vocês guardarem as minhas palavras, serão meus discípulos. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue, não é pastor, não é igreja, não é homem, não é ideias, crença, dogmas, doutrina, conceito de Deus, de ninguém, é Cristo. O guia da nossa vida com Deus é Cristo. O pastor da nossa alma, que nos conduz e nos coloca em aprisco seguro, é Jesus. Porque Ele é o aprisco, Ele é o caminho, Ele é o pasto, Ele é o guia, Ele é o mestre, Ele é o alvo, Ele é a esperança, Ele é a confiança, Ele é a proteção, Ele é Deus em nós, aleluias. Tudo é por Jesus, irmão. O que cabe a nós é crer. Crer em quê? No que prega a religião A? Nos dogmas e nas crenças da igreja B? Crer em quê? Nas doutrinas formuladas pelo teólogo A, B, C? Crer em quê? Qual é a crença que leva o homem a ser bem-aventurado? Porque todos creem em alguma coisa. Mas a sua fé tem que ser centralizada no alvo da fé, que é Cristo. Você tem que crer em Cristo, na palavra dele. Não é em nenhum movimento, nenhum ritual, nenhum sacrifício, nenhuma obrigação, nenhuma doutrina, nenhuma tarefa, nenhuma meta, nenhuma ordenança que os homens vivem dentro das igrejas como se fosse mérito, meio, caminho para Deus. Você tem que crer em Jesus. E crer em Jesus é ouvir e praticar a palavra dele, andar por ela, guardar ela, estar firmado nela como rocha da nossa vida com Deus, o alicerce seguro é a palavra de Deus. E bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Jesus disse que esses são como um homem prudente que edifica sua casa na rocha. Ouvir e praticar a palavra de Deus não é isso que o povo está ouvindo e praticando aí dentro das religiões. Tudo isso que o povo vive e são instruídos, ensinados, estão praticando, sendo devotos às suas crenças, seus dogmas, sua vida de fé, de dependência, de sacrifício religioso dentro de religião, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não ensina isso. E aí eu vou mostrar para você que não. Porque eu não estou aqui para trazer argumento meu, o que eu acho, o que eu penso. Eu não estou aqui pregando minha ideologia, meu pensamento. Eu estou aqui transmitindo a verdade que liberta, a palavra de Deus. O que está revelado em Cristo para o mundo. Alguém chegou para mim e disse, mas... Irmão Wellington, a verdade é o que ensina a Igreja Católica. O senhor fala muito, mas a verdade é o que ensina a Igreja Católica. Eu digo, tá bom, vamos fazer uma análise. Vamos examinar pelo princípio. Toda a vida com Deus tem que ser analisada pela palavra. Todo o conhecimento de Deus tem que ser pela palavra. Toda a orientação de Deus tem que ser pela palavra. Aí eu convidei essa pessoa que é um adepto do sistema católico romano, que vive a doutrina, as crenças, os dogmas de tal instituição religiosa. Eu disse a ela, tudo bem,
A verdade não é a Igreja Católica. Não é o que ensina a Igreja Católica. A verdade é Jesus. A própria Bíblia revela isso. Ele é a verdade. E a palavra dele é a verdade. E nós temos que se basear por ela. Aí eu perguntei a essa pessoa da instituição católica romana: aonde Jesus ensinou alguém a rogar, a buscar a intercessão em Maria, a buscar Maria como protetora da sua vida espiritual, como medianeira de Deus? Aonde Jesus ensinou alguém a rogar a Maria proteção, livramento de pecado, como medianeira, a mãe de pecadores, como aquela que perdoa o pecado, rainha da paz, não sei o que, tanto título que dão a essa Maria que a Igreja Católica criou? Aonde Jesus ensinou alguém a buscar proteção, a orar, se dirigir como um intermédio, como um meio de chegar a Ele, por meio de alguém? Nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Maria. Então, logo, a verdade não é o que está sendo ensinado na Igreja Católica. Ao contrário, o que é ensinado como doutrina, como princípio, regras e valores para o homem viver com Deus, dentro da Igreja Católica, é tudo anátema, irmão. A doutrina é vã, a doutrina de demônios, porque vai de encontro à verdadeira doutrina da salvação, que é a doutrina de Cristo. A sã doutrina da salvação é a de Cristo, não é de igreja nenhuma. E o povo está sendo formado nas doutrinas das igrejas, e logo são discípulos das igrejas, seguidores e crentes dos credos, dos dogmas das igrejas, não de Cristo. Aí chega para mim agora também um adepto do sistema religioso evangélico. Não, que a igreja evangélica é a igreja de Jesus. Nós somos evangélicos, nós vivemos a verdadeira fé. Não, a igreja evangélica é a verdadeira, que vive, nós adoramos o Senhor, louvamos o Senhor, Jesus é o único Deus, nós não temos imagem de escultura, nós não temos isso e aquilo outro. Bem, a verdade não é nem a católica, nem a igreja evangélica. O que as igrejas evangélicas pregam, formam na mente do povo, não é a verdade que Jesus revelou. É mentira. Vamos lá. Como é que a gente pode analisar o verdadeiro do falso? Como é que a gente pode fazer uma análise do que é verdade e do que não é de Deus? Não é pelo que eu acho da minha vida religiosa, é pela palavra. O princípio para se analisar o que é e o que não é de Deus é a palavra. Olha, escuta uma coisa. Na ciência, que é um instrumento de observação para definir o que é e o que não é, a ciência, ela usa o experimento para comprovar na ciência o que é verdade e o que não é. Ela usa o experimento. Agora, na fé, da vida com Deus, o instrumento para comprovar o que é verdadeiro e falso de Deus é a palavra. Não é a doutrina, a regra e nem os princípios de nenhuma igreja, é a palavra. É aquilo que Jesus pregou, o evangelho. O instrumento para comprovar em relação à fé da vida com Deus o que é verdadeiro e falso é a palavra. Eu tenho que analisar pela palavra. Então vamos lá. Aí eu perguntei a esse adepto do sistema religioso evangélico, que ele estava defendendo como verdade de Deus, e aquilo que é de Deus é o que está vivendo e pregando e ensinando lá dentro das igrejas católicas, das igrejas evangélicas. Eu disse a ele: vem cá, aonde Jesus ensinou alguém a ir para alguma casa como se fosse de Deus? Então isso já é uma mentira, porque Jesus não ensinou isso. E dentro das igrejas evangélicas o povo é ensinado que os lugares, construções, são casa de Deus. Já é uma mentira, então já está fora da verdade. Então não pertence a Deus, é do diabo. A mentira é do diabo, a verdade é de Deus, amém? Aí eu perguntei a esse adepto do sistema católico, do sistema evangélico: vem cá, aonde Jesus ensinou alguém a adorar Ele dentro de algum ambiente? Aonde Jesus ensinou alguém a buscar alguma coisa de Deus através de algum ritual, de cerimônia, de campanha, de pacto, de voto, disso e daquilo outro? Então já está tudo errado, é mentira do diabo. A mentira é do diabo, aprendam isso. A verdade é de Deus. Quem mente está sendo conduzido por Satanás. Quem vive na mentira é do diabo. É o que Jesus disse aos religiosos que diziam que era de Deus. Aí Jesus disse: vocês são do diabo. Porque se vocês fossem de Deus, vocês estavam na verdade, que é o que ele estava pregando, e vocês estavam pregando a verdade, não mentira. Logo é do diabo. Então, esse conjunto de crenças, de dogmas, de regras, de princípios que o povo vive dentro das igrejas evangélicas, não é a verdade, é mentira. Jesus não ensinou nada disso. E eu ainda convido você
a entender quantas mentiras são pregadas dentro do sistema religioso evangélico que Jesus não ensinou. Então é mentira. Tudo aquilo que não está na doutrina de Cristo, meu irmão, saia daí. Não pratique não. Não creia não. Não siga não. Porque não vem de Deus. Aí eu perguntei a esse adepto do sistema religioso evangélico. Porque eu trabalho, confronto com as pessoas, não é confrontando as pessoas. Não é combatendo contra as pessoas. É combatendo o bom combate da fé dentro do entendimento da verdade. O trabalho é trabalhar aqui o contexto de debate de princípios de Deus. A gente debate isso. Ah, mas na minha igreja é de Deus, porque ensina o quê? Só é de Deus quem está na doutrina de Cristo. Então não estava confrontando, não estava no combate contra aquela pessoa que era de tal instituição religiosa. Eu estava no combate contra a ideia dela, contra o princípio que ela tinha como se fosse de Deus. Eu estava ali como luz para esclarecê-la e mostrar o verdadeiro princípio de Deus, não pelo que eu acho, não pelo que eu entendo, mas pelo que Jesus, ele ensinou. Porque a verdade de Deus está em Jesus, é Jesus. Não é a igreja A, B ou C. Então eu perguntei a esse adepto que veio a mim me questionar do sistema evangélico, religioso evangélico, eu disse a ele, aonde Jesus ensinou alguém que tem que guardar o sábado para ser salvo? Que tem que ser batizado dentro de água ou dentro de alguma instituição religiosa por meio do homem para ser inserido no reino de Deus? Para receber remissão de pecado e ser uma nova criatura. Aonde Jesus ensinou isso a alguém? Aonde Jesus ensinou alguém e ordenou alguém a levar dízimo, a trazer dízimo para a casa do tesouro? Até porque Jesus não pregou templo, não pregou casa do tesouro. Jesus não orientou ninguém a estar dentro de templo. O templo dos judeus já tinha ali cessado aquele período, porque no tempo de Jesus, ele podia ensinar o povo a ir para o templo. Jesus nunca dirigiu a ninguém a ir para o templo. Jesus, como judeu, ele poderia sim orientar o povo a ir para o templo. Olha, vá para o templo, vá buscar o sacerdote, vá adorar a Deus. Jesus nunca disse isso. O que Jesus ensinava o povo? Qual era a direção que Jesus orientava o povo a ir? Venham a mim, eu sou. Sigam a mim, creiam em mim. Venham a mim. Guardem as minhas palavras. Então, aonde é que Jesus ensinou alguém a estar dentro de um sistema religioso, cumprindo os cerimoniais, vivendo os rituais de batismo, de campanha, de pacto, de marcha, de voto, de guarda-sábado, disso, daquilo outro, como hoje o povo vive? Aonde Jesus ensinou alguém que o lugar central para você ser de Deus e ter a vida com Deus é alguma instituição dentro do domínio da hierarquia do homem? Jesus não ensinou isso. Tudo isso é mentira, irmão. Você está entendendo? Aí pode vir um adepto dos testemunhos de Jeová, da religião da Sociedade Torre de Vigia, e dizer, não, o nome para se clamar é Jeová, o Deus verdadeiro é Jeová, temos que adorar a Deus, temos que crer no nome de Jeová, que é o nome que salva. Aonde Jesus ensinou isso? Aonde Jesus ensinou alguém a pedir, a clamar o nome de Jeová? Ele mandou, ele orientou que no nome dele, é no nome dele, é ele que salva. Ele disse, eu vim salvar. Não é nenhuma instituição, não é nenhum nome. Jesus não pregou o nome de Jeová. Jesus pregou o evangelho que leva o povo a ele mesmo. O evangelho é uma informação que direciona, que conduz o povo a Cristo. Aí vem os adeptos do Mórmon. Aí diz assim, não, mas a igreja verdadeira de Jesus Cristo é a igreja de Mórmon, porque só vai ser salvo quem for Mórmon. Aonde Jesus ensinou isso, irmão? Essa doutrina que vive os mormons é uma doutrina, é mitologia, na verdade. O que os mormons vivem é uma mitologia, né? É uma doutrina de demônio, como a dos testemunhos de Jeová, como a do sistema católico romano, como a do sistema religioso evangélico. Tudo é doutrina de demônio. Por que, evangelista Wellington, o senhor está julgando que é doutrina de demônio? Por quê? Porque não é a doutrina de Cristo. Porque não condiz com a doutrina de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que não persevera na doutrina de Cristo, aquele que não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Eu digo que a palavra me autoriza, rapaz. Eu prego com autoridade, não é de sistema religioso, não é de ministério, não é de pastor presidente. Eu prego com autoridade dada por Cristo, a sua palavra. Essa é a autoridade que eu prego. Esse é o nome que eu prego, Jesus. Agora,
seja você sensato, seja você prudente, saia da alienação da religião, saia da vida cega dentro da religião, passe a usar o senso crítico, até porque tem muita gente que nas religiões as pessoas são proibidas de pensar. Dentro das religiões, as pessoas são cauterizadamente, são voltadas a crer só naquilo que é ensinado lá dentro. Elas não são liberadas para poder pensar, criticar, analisar e olhar o que está nas escrituras e não pode protestar, não pode questionar. Ai de você se levantar para questionar o teu líder. Você vai ser logo coagido a não fazer isso, porque senão Deus vai te pegar, porque você está se levantando contra o ungido, você está sendo rebelde, insubmisso, tem que aceitar e tem que se submeter ao seu líder. É mentira! A palavra não ensina isso, isso que ensina são eles. Então você tem que passar a ser prudente. Sabe por que você erra e vive no erro? Porque você não examina as escrituras, porque você não segue a luz de Deus. Você está sendo guiada pelas trevas, o ensino, a direção dos homens dentro da igreja. Lâmpada para os meus pés, aleluias. É a tua palavra, não é a doutrina, o ensino nem de homem dentro de igreja. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Os meus caminhos de vida com Deus é guiada, não é por A, por B, por C, por ali, por aqui e acolá. Os meus caminhos de vida com Deus é guiada pela luz de Deus, que é a palavra. E essa palavra é o próprio Jesus. Ele vai dizer, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue, é Jesus, não permaneça nas trevas. Agora, eis a pergunta. A quem você está seguindo? De quem você está aprendendo? No que você está sendo formado? Tu és discípulo de quem? O que tu pratica e vive como regra de fé e prática na tua vida para uma vida de comunhão com Deus? O que é que tu está vivendo? Examinar as escrituras. Porque nela você vai ter o conhecimento da vida eterna. E esse conhecimento das escrituras para a vida eterna é em Jesus, não é em nenhum canto. Então, que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo nesse momento essa instrução. Esse é o meu trabalho, trabalhar a verdade que liberta, levando o esclarecimento à luz das Escrituras, para que as trevas sejam dissipadas, para que o entendimento corrompido e obscurecido das pessoas, pelo engano e a mentira que é formada nelas por meio das religiões e dos líderes religiosos, sejam desviados, tirados, dissipado, e que você saia das trevas e venha para a luz, saia do poder de Satanás e venha para Deus, como assim está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. O Senhor Jesus vai dizer, Paulo, eu te envio a este povo, para que da luz converta-o, das trevas converta-o para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que por mim santificado, entre por fé. O Evangelho é para isso. O Evangelho é um combate espiritual. O Evangelho é uma espada espiritual. Que a gente, quando usa o Evangelho, a gente está combatendo contra o reino das trevas, que é a mentira, o engano, a formação de conhecimento, de preceitos, de valores em relação a Deus, que o povo está sendo formado por trevas, por mentira e engano, fora da verdade do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar quem crê. O Evangelho é a luz que ilumina o entendimento do homem para o homem sair das trevas. E é por isso que o diabo ele trabalha para cegar o entendimento do incrédulo, para que ele não creia na verdade do Evangelho, para que não se salve. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento aqui, dos incrédulos, para que não resplandeça, não tenha esclarecimento da verdade do Evangelho de Cristo. E esse é o meu trabalho. Levar a luz de Deus para você. Crer ou não, aceitar ou não, é com você. Agora analise tudo que eu falei aqui e seja prudente e use o senso crítico, a inteligência que Deus lhe deu para você raciocinar, pensar, analisar e chegar a um denominador comum, conhecendo o que é e o que não é, dentro de princípios. E para você conhecer o que é verdade e mentira dentro da fé e da verdade espiritual de Deus, você tem que usar as escrituras. Agora, cuidado, porque o diabo,
para tirar você da verdade, ele vai usar as escrituras. Sabia disso? Que o diabo também usa a palavra. Quantos mensageiros de Satanás estão aí usando a palavra para criar heresia, trazendo o evangelho anátema, criando vento de doutrinas, usando o texto. Pega os textos lá, aí bota lá como título da campanha. Campanha da muralha de Jericó. Aí usa o texto da palavra. Campanha da pedra de Davi. Aí usa o texto da palavra interpretando errado. Aí traga o dízimo para a casa do tesouro. Aí diz, olha, a igreja, vocês têm que dar o dízimo. Usam a palavra errada, interpretando errada, aplicando errada, para que o povo viva na mentira. Malaquias 3:10. Usam Hebreus 10:25, interpretam errado, aplicam uma instrução errada, aonde ensina o povo que você não pode deixar a igreja. Tem que estar na igreja, que é o ambiente, a instituição, que você tem que estar ali como lugar central para a sua vida com Deus. Usam errado a palavra. O diabo também usa a palavra, irmão, para deturpá-la, para tirar o conhecimento dela da mente do povo. Através desses líderes que dizem que são de Deus, ungido, cheio da unção, profetas, homens de Deus, são mensageiros de Satanás. Por quê? Porque não traz o evangelho, não estão compromissados com a verdade, não perseveram na doutrina de Cristo. Eles pregam a verdade, pregam, mas eles misturam, eles adicionam, eles manipulam, eles falsificam. Cuidado, irmão, seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. E essa doutrina, essa instrução, esse ensinamento, essa orientação, tem que ser a de Cristo. É a de Cristo. Quem não traz a doutrina de Cristo, quem não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Pode dizer que tem, pode dizer que é de Deus, porque Deus conhece os que são seus. E quem está em Deus é quem está na palavra, selado pelo Espírito Santo. Não é quem diz que é dele dentro da igreja. Então, que Deus abençoe você, analise esse esclarecimento e receba a luz de Deus, porque nesta hora Jesus está te esclarecendo. Amém, irmãos? Evangelista Wellington, o compromisso é esse: levar a verdade que liberta, para que os que estão presos no engano e na mentira conheçam e sejam libertos.